Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É nós mesmo. Terça-feira, 8 de setembro, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Esse é o Pânico. O nosso Robert de hoje é Anderson Drummond. Ai, que chique! Tudo bem, Drummond? Tranquilo, tranquilo. Você habita Osasco. Oh, meu Deus É do isso? céu. Isso mesmo. Analista de comércio exterior. Exatamente. Você trabalha onde? É consultoria de comércio exterior, né? É só uma consultoria. Isso, consultoria, tá. Você é você sozinho ou você trabalha numa empresa? Não, é uma empresa. Então, é isso que eu queria saber. Ah, tá, não, é que não sei se pode falar o nome. Lógico que pode. Ah, é na Sandler e Travis do Brasil. Então, ninguém conhece. Fica tranquilo. Você pode falar que não vai fazer Pode diferença. fazer propaganda. Ela não vai ter um contrato a mais porque você falou aqui, mas Com fica certeza tranquilo. Mas muita sacanagem, muito esqueminha, muito dinheiro fora, muita offshore. Aquele esqueminha que você já sabe bem, né? Como mais ou tem menos, picaretagem aí, hein? Bastante, viu? Muito bem. Ele concorda. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado. Anderson Drummond, nosso Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa terça-feira a todos. Boa terça-feira, nessa. gordinho gostoso. Cala a boca, trouxa. Isso aqui é pra você, ó. Na boca de quem não presta, até quem é bom não vale nada. Oxe, Nossa, não que entendi forte. nada. Convida. Quem você convidou, Couve? Convida. Fala, Emílio, beleza? Fala, Couve, estamos aí. Trouxemos aqui uma pessoa especial, né? Um grande professor, um homem Professor que sabe. Vila. Professor Vila sabe tudo de história, cara. Ó, que legal. Os maiores especialistas. Professor da USP. Exatamente, história do Brasil. Você vai sentir o drama e ele também vai contar um pouco de política. Não, fala de história. História e política. Não, claro. sem política. Mas história. Mas chave. a política. Não, política tem que saber quem não. O matou Dom Brasil. Pedro. Não. Política não. Política vamos deixar mas- para... Riqueza de Não, Santos. Vamos olha deixar só. para os pingos nos is. É melhor, é. Não, mas o professor Vila. Pingos nos is. Não, é aqui o Jornal da Manhã, o professor Vila fala Jornal muito da de Manhã. política. Jornal da Manhã. Veja bem. Vamos falar de história. Vamos falar de Boa, história. milhaça, Vamos boa. falar Já de vem? história. E o professor Vila é um especialista, nossa, é o mestre de tudo sobre o que vocês quiserem saber sobre República Velha, Nova, falar do que vocês quiserem, o homem sabe tudo, de Getúlio. Se você quiser Não, falar de ninguém vai algum... falar Ninguém de quer falar de Getúlio. Getúlio. Ana Peixa. Que é história Getúlio não. mundial. E para você Getúlio. saber onde estamos, no Getúlio, caso, não. hoje é bom, é importante saber o ontem. Tem que saber tudo. Porque aí Getúlio você Vargas. monta um quebra-cabeça sobre por que estamos nessa situação hoje. Tudo tem a ver com ontem. Tá Muito bom? bem. Hoje, Como tudo na professor... vida, né? Putz. É bom esse seu Ai, livro, como cara. você é inteligente. Muito bem. Não é? Professor Vila, hoje aqui no Pânico, na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos. Hoje uma presença garborosa Que é nesse isso, programa. hein? Hoje, Que é isso, hoje hein? uma presença elegante nesse Ilustre. programa. Aqui está ele, historiador brasileiro, mestre em sociologia pela Universidade de São Paulo, doutor em história social pela USP, Que é professor da Universidade Federal de São Carlos e faz parte da bancada do Jornal da Jovem Pan. Aqui está o professor Vila. Tudo bem, Bom que ele mestre? deu uma humilhada na gente, né, meu? Tudo bem, mestre? Tudo ótimo, tudo ótimo. Apesar de todos esses títulos, você é um professor. E professor me parece não ser uma profissão muito valorizada nesse país que não valoriza a cultura. Infelizmente. Não valoriza mesmo. E a formação dos professores, primeiro, é muito ruim, né? Os cursos de licenciatura, porque pra você dar aula, você tem que fazer o bacharelado da sua área específica e é obrigado a fazer licenciatura e tal, né? As licenciaturas são muito ruins também, o que muita gente que dá aula na licenciatura, que ensina você a dar aula, nunca deu aula no ensino fundamental e no ensino médio e tal. Os manuais didáticos são pavorosos também, o salário é um horror, portanto, é uma profissão difícil. É infra que falta? Falta infra ou
Falta vontade, falta Dinheiro infra. não falta, viu? Falar que falta dinheiro, ele é mal Verdade, aplicado tal. Esse negócio que não tem dinheiro no orçamento tal. O que falta é gente competente, falta os bons prédios escolares que são ruins. Falta mudar o clima do país. Um país que não valoriza a cultura, que teve um presidente da República que dizia que pior que ler é só correr numa esteira, que é o Lula, né? Você não pode levar a sério um país desse, né? Ou seja, você está fazendo com que, ler, estudar, não serve para absolutamente nada. Então, acho que passa por um contexto extra-escolar para as pessoas valorizarem o que era escola. Então, mas por que isso mudou, Vila? Porque antigamente você ia numa cidade e as pessoas importantes da cidade eram o padre, o prefeito e o diretor da escola. Claro. Eles estavam lá em todas. Claro. O que aconteceu que mudou isso? Popularizou o ensino? O ensino virou Em parte é isso. Em parte, essa enorme expansão que deveria ter, de você colocar toda a criança na escola e tal, você não tinha um sistema que conseguisse com eficiência absorver. Então, o que acontece? A expansão aconteceu, né? A expansão aconteceu. Se você for pegar 40 anos atrás, você tinha um sistema escolar muito maior que o atual. Mas também você tinha um número enorme de crianças que não tinham acesso à escola. Inclusive, quando o Brasil a maioria da população era rural. Falava, a miséria era menor, porque você não via a miséria, porque a miséria estava no campo. Quando esse pessoal migrou para as cidades e o Brasil virou um país urbano, é o momento que a escola também não conseguiu dar conta desse processo de deslocamento populacional, campo-cidade ou nordeste e sudeste, por exemplo. Isso fez com que fosse piorando. E, por outro lado, novas profissões foram surgindo e quadros que antes iam ser professores foram para outras profissões, que o Brasil ficou um país muito mais amplo, com outras oportunidades profissionais. Antigamente, a opção para trabalhar era médico, engenheiro, tudo bem, ser militar, etc., ou ser professor, né? Foi ampliando. E esses quadros que antigamente ia para o ensino, começou a ir para outras profissões. Então, há um conjunto de razões, além do desprestígio da cultura. Nós somos um país que emburreceu. Nós passamos do regime militar para a democracia, mas em termos culturais, em certos momentos do regime militar, ao menos que eu vivi nos anos 70, em termos culturais, o Brasil era N vezes melhor. Nós tínhamos grandes jornais, grandes revistas, um cinema, uma televisão que era muito melhor que a televisão atual. O Brasil emburreceu, o Brasil piorou. E a culpa não é do regime. Mas não era mais elitizado na época? O Brasil não era um país assim, meio uma fazenda e o mais ou menos. Olha, nos anos 70, você tinha o Jornal da Tarde, que não existe mais hoje. O Jornal da Tarde tinha um crítico de música popular, um de música clássica, um de teatro, 4 de cinema. Você pegava o caderno de leituras de sábado, você guardava para ler no domingo. Tinha uma edição de esporte segunda-feira. Quer dizer, era um país muito mais inteligente. Ciclos de cinema que tinha por todo lugar, debate. Era obrigado, você para conviver, ao menos com quem eu convivia, você precisava estar por dentro do cinema, por exemplo, assistir os grandes clássicos, que era do cinema europeu. Afinal, para discutir essas questões teóricas, intelectuais, ninguém queria saber do cinema americano. A Nouvelle Vague, queria falar da França, tal, né? Tudo isso, ou do cinema italiano, tudo isso acabou. Há uma mediocridade em geral, na elite, na universidade. Tem professores que se cair de 4 não levanta nem com guindaste, porque é um pessoal medíocre. Eu nunca vi gente tão burra como na universidade. Mas o brasileiro teve que sair pra trabalhar e não tem mais tempo pra isso? Eu acho que você pega as sociedades contemporâneas da Europa Ocidental, você tem uma valorização da cultura. Você vai na escola, você lê os clássicos da escola, os clássicos da literatura do seu país. Sim. Aqui o Renan Calheiros cita a Valesca Popozuda, né? A questão de 3, 4 dias atrás. Sim. Então, quando o presidente do Senado cita essa senhora, tal, vamos chamar assim, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério um país. Enquanto você tem o Roberto Benigni na Itália, em Florença, hoje, todas as quartas passa pela RAI, lendo e discutindo a Divina Comédia, e tem lá um monte de gente assistindo, aqui tem quem? Aqui não tem nada. Então, a grande questão é que nós perdemos a chamada alta cultura, vamos chamar assim, e ficamos com a cultura de massa. Todo mundo emburreceu. Aqui, cantor, músico popular e intelectual. É piada. Em qualquer lugar sério, um músico é um músico. Aqui não, virou intelectual. O cara sabe tocar um instrumento. O cara faz uma música, põe uma letra, independente se é sertanejo ou MPB, vira poeta. Não é. É um sujeito de segunda categoria, vamos chamar assim, né? Beleza. Então, a grande questão é essa. O país emburreceu. Então, mas houve uma grande inclusão nesses últimos anos, nos últimos 30 anos, do que a gente está falando, de pessoas que tiveram acesso à escola, que tiveram, vamos dizer assim, que a vida do cara, ela deu uma melhorada em termos material dentro da casa dele. É tem um DVDzinho, tem uma TV a cabo, tem um carrinho, tem uma internet e tal. Porém, a infra
em volta não mudou. A rua continua ruim, não tem Isso, esgoto, e não tem a claro. escola, e não Claro. tem. E ele continua saúde. vivendo no mesmo lugar onde vivia. Claro, E você isso- tem razão. Pega um escritor brasileiro que tenha menos que 50 anos. Procure um grande escritor, cara que seja reconhecido, que as pessoas vão na livraria, sabe quem é, quem... Não tem. Mas é porque Não ninguém tem. pode nada hoje, professor? Eu não sei, é tudo Hoje em dia ruim. ninguém pode. Se o cara faz um trabalho bacana, num primeiro arrebenta, no segundo todo mundo já começa, não sei, parece uma inveja. Aí você tá valesca popozuda, Não, mas você Tá veja- entendendo onde eu tô querendo eu chegar sei, ou não? mas veja o que Ninguém você- pode fazer nada no Tá, Brasil mas hoje, veja a professor. estrutura de cultura. Existem secretarias municipais de cultura, secretarias estaduais e Ministério da Cultura. Tudo é uma porcaria. Se você acabar com o MINC, não tem nenhum problema. A Secretaria Estadual de Cultura aqui, de São Paulo, é um horror. É um horror. Né? Entre ela tem, não tem, a mesma coisa, melhor que não tivesse. E a Secretaria Municipal de São Paulo, vamos pegar a maior cidade do Brasil, é um desastre também, né? Então a grande questão, por exemplo, o que você pega 400 mil, a Secretaria Estadual da Cultura faz aqui, pega 400 mil, divide um prêmio de 200 mil para quem tem até 40 anos, um escritor, e outro quem tem mais 200 mil. Eu com 400 mil, dividia em 40 prêmios e 10 mil reais, se agitava esse estado com poetas, dramaturgos, ia nas periferias, na região metropolitana, no interior do estado, que pegava escritores, contistas, mas o cara fica lá aí do lado da Sala São Paulo, que diz que é popular, custa 300 reais o ingresso, bem popular. Uma vez eu quis ver esse maestro venezuelano, aí um que faz aquelas... Quando eu fui ver, era 300, falei, pô, super popular e tal. Então a coisa toda é que os agentes que poderiam mobilizar o poder público, município, estado, governo federal, um verdadeiro horror. Ou quando pegam dinheiro pela Lei Rouanet, é para dar para aqueles que sustentam o projeto criminoso do poder na esfera federal, fundamentalmente. Então você pega a Maria Bethânia, queria um blog, queria receber, numa época aí, já fazem alguns anos, 1 milhão. 1 milhão, né? 1 milhão para pôr uma poesia por dia. Eu falei, me dá 100 reais que eu ponho uma poesia. Mas você acha que o fácil, brasileiro né? está, mas você acha que o brasileiro está interessado realmente em cultura? Não está, porque as redes sociais, ao Exato. contrário do que nós imaginávamos, que ia socializar a cultura, socializou a imbecilidade. O imbecil do quarteirão, hoje ele é imbecil mundial, né? Porque deu-se um espaço, nunca na história os imbecis tiveram tanta importância como agora. Tanta voz, né? Por que tanta voz? Porque o imbecil ninguém levava a sério. Ele ficava lá. Hoje a internet imbecilizou grande parte do mundo. Ao mesmo tempo que você pode pelo YouTube ver todos os clássicos do cinema, de todo lugar, é incrível. Eu fico fascinado. Você quer ver uma cena de um filme, o cara já recortou aquela cena e te colocou. O final do Rainha Cristina, por exemplo, lá com a Greta Garbo, que é um final clássico. Um dia eu não tinha assistido. Aí eu alguém vi me a Hora falou, da Estrela lá, pelo YouTube. Não, então, que é originalmente Lispector. da Clarice Lispector e tal. Aí você chega, você contra tudo. Agora, com esse universo, aí você coloca a educação para fazer o gancho. Você imagina pegar trechos do YouTube e jogar na sala de aula? O que você não pode entrar na sala de aula e vir com a velha linguagem que você usava há 40 anos atrás, para usar o teu exemplo. Você imagina se você tivesse uma infra, que você pegasse um trecho do YouTube, jogasse na tela, no interior da sala de aula, que ninguém vai ter computador, porque o computador de $100 do Aloysio Mercadante, esse que é criminoso, que recebeu dinheiro roubado do Petrolão, então o criminoso o Aloysio Mercadante, esse foi ministro da Educação, ou antes da Ciência e Tecnologia. Pô, já tá condenando Tô ele. condenando, porque ele cometeu crimes, vários, tem os aloprados da campanha aqui em São Paulo, Isso, 2006, eu não esqueço, né? É que nós somos um país que esquecemos muito, esse que é o problema também. Então você imagina, não é dar um computador, era $100 o computador. Cadê o computador Mercadante? Será que foi o dinheiro do Petrolão? Eu não sei, mas era $100, nós nunca vimos. Então não precisa de um para cada um. Mas porque hoje tá caro $100, viu, professor Vila? certamente. Já não é mais R$100. Mas imagina o seguinte, a gente não precisa de um para cada... Mas você imagina ter uma tela na sala de aula e você pegar o YouTube e conectar o trecho do filme, ou de um programa, ou de alguma coisa e discutir com os alunos. Então a grande questão... Mas é que possível fazer É isso. possível fazer Só isso. pegar um barato, laptop. Não custa nada, mas aí o que Ô, acontece? Vila, mas aí, então Precisa quer ter dizer, vontade, então, né? o que eu tô, Precisa ter o que você tá vontade, dizendo é o seguinte, ó. que a estrutura é ruim. É ruim. Então depende muito do professor. Depende da vontade dele. Depende um pouco também da vontade. Na verdade, o país precisa de um choque, né? Não aquele do Mário Covas em 1989, o choque de capitalismo, foi um discurso famoso que ele fez, que ele não escreveu, mas que foi outros que escreveram para ele, e que ele não acreditava numa linha daquele discurso. Mas o Brasil precisa de um choque de brasilidade. A gente pensa o Brasil não em português. Então precisamos pensar o Brasil em português e tal. Acabar com esses clichês de liberalismo, conservadorismo, marxismo, etc. E começar a pensar a nossa história, não na visão, não é
Policarpo Quaresma, Lima Barreto, não é isso, ironizando e tal, mas é começar a ver as nossas dificuldades. Nós podemos construir um grande país, mas precisa ter vontade. Com essa elite política que está aí petrificada, corrupta, que não serve para nada, não dá nem para começar. Você vai falar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, no Palácio do Planalto, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que mal consegue bater palma e andar ao mesmo tempo, que é o Ricardo Lewandowski. É um horror aquele homem. Ele é um horror, né? Ele recebeu eu nunca me esqueço. Pô, Vila, você tá acabando com as instituições. Mas o que presta no Brasil? Não presta, grande parte não presta. Só vai sobrar nós aqui. E olha lá, hein? Nem a gente, né, Vila? Vamos lá, desculpa. Não, mas Emílio, entende? E essa é uma das questões do pensamento crítico que marcou o Brasil no século XX. Você pega os anos 30, o tremendo debate que nós tínhamos, anos 50, porque depois veio a ditadura nos anos 40. Anos 50, nós tínhamos um debate literário, debate sobre cinema, arquitetura, um debate político. Você vai no sebo, você pega certos livros, que na época era necessário colocar o carimbo pelo número de exemplares. Outro dia abri um lá que estava 43 mil, era o número daquele exemplar. Você imagina o debate que nós tínhamos no Brasil. Hoje debater e ter uma visão crítica da sociedade é mal visto. É mal visto. Isso é uma herança do regime. E já te rotulo na hora. Na hora, fala, pô, mas o cara é pessimista. Coxinha. Então, para ser otimista, é para ser igual o Carlos Alberto Parreira, em 2006, que lançou um livro antes da Copa, Como Formar Equipes Vencedoras. Né? Esqueceu de combinar com o Thierry Henry, né? Porque a equipe vencedora acabou terminando daquele jeito, né? Então, aí fala assim, pô, mas o cara é pessimista. Não, isso aqui é um horror. O que salva o Brasil é a iniciativa privada, é a capacidade de empreender que transformou o Brasil ainda numa economia dinâmica no setor primário, na agricultura, na pecuária. Conseguiu se desenvolver no setor de serviços e tal, porque a estrutura de Estado, ela é marcada pela corrupção, pela ineficiência e aquela ideia, você entra no cargo para daqui a 4 anos, se for o caso, você está muito melhor do que estava antes tal. A justiça não funciona porque você pode obter recursos ad eterno, depois prescreve, que é uma coisa bem brasileira, o crime prescreve rapidamente e fica elas por elas. O Maluf não pode sair do Brasil, ele tem ordem de prisão pela Interpol em 100 países. Sim. E no Brasil não. Tá? E aqui ele é recebido pelo prefeito, pelo governador do estado e pelo presidente da república. Algo está errado, ou com a Interpol ou com o sistema brasileiro, né? Então, mas vamos lá. Nossa senhora. Você fez aí um retrato do Brasil de anos 50, quando o Brasil começou a se desenvolver, da indústria automobilística. Isso. Que a gente deixou de Juscelino. ser um fazendão, deixou de ser um fazendão e passou a ser um país. Sim, a gente tinha uma esperança. Logo após veio o regime militar, que ficou 20 anos nas mãos dos milicos, tal, sei o quê. Depois veio a redemocratização, tal, que essa história já é mais recente. Claro. Depois, o que aconteceu? A classe média, o Fernando Henrique foi presidente, o Brasil começou a melhorar, tal, não sei o quê. Aí apareceu o Barbudo, o Barba. Aí a classe média falou, pô, vamos dar uma chance pro Barba. Claro. O Barba é um cara legal, fez um discurso bacana, tal, não sei o quê. E o Barba assumiu e tá lá até hoje, Sim. o PT, com tal. Perfeito. Aí, o Barba passou a ser um cara muito considerado internacionalmente. Pô, o cara... O Obama falou que ele era o cara. O Obama. E o Brasil é verdade. vivendo aquela ilusão das commodities e tal. Claro. A gente falou, porra, o Brasil é legal, quinta economia do mundo, maior que a Grã-Bretanha. Tem a Bolsa Miami, Bolsa BNDES, Bolsa funcionando, Família. as coisas Então, Aí o cara falou, porra, Real começou a viajar, começou a ter acesso, internet. A gente fala, pô, é um país bacana. Agora aí o que vai. aconteceu? Veio esta merda É. e agora todo mundo ficou decepcionado. Eu acredito Sim. que hoje em dia as pessoas estão decepcionadas e parece que não estão vendo uma O tamanho Uma do estrago. esperança. a esperança que o brasileiro claro. sempre teve a esperança. Claro. Ou no Barba, ou no Fernando Henrique, ou... Você acha que vai ter alguém, ou a gente tem que ficar Solução. pessimista assim mesmo? Olha, Brasileiro Profissão Esperança é uma peça também dos anos 60. Eu me lembrei disso porque agora, pouco antes de entrar aqui conversando, no domingo tem um artigo do Fernando Henrique chamado Um Grito para Noar. Ele devia lembrar que isso é uma peça de teatro de Gianfrancesco Guarnieri. Ele deve ao menos citar uma no rodapé que não é dele, né? Uma grande peça do Guarnieri encenada aqui no Teatro Aliança Francesa, nos anos 70 e tal. Mas, e Brasileiro Profissão Esperança era uma outra peça, também, essa já dos anos 60. A grande questão, e o nosso teatro vai lembrar uma porcaria tal, né? Um horror, né? Muitas vezes tem mais gente no palco do que assistindo, né? Ele é tão de vanguarda que ele é assim. Agora, eu acho que é difícil ter esperança naquele sentido tradicional, esperar que caia do céu. Nós tivemos nesse ano de 2015, algo nunca visto na história, março, abril e agosto, as 3 manifestações, elas construíram uma coisa nova, que ainda nós
acho eu, na minha leitura, nós não conseguimos entender. Pela primeira vez na história, as manifestações foi fora da estrutura tradicional, igual Diretas Já, por exemplo, ou a queda do Collor em 1992, ou seja, você não teve partidos políticos, governos estaduais, prefeituras organizando manifestações, não, foi a sociedade civil que se auto-organizou. Na internet. Então, na internet, o papel das não redes gosta. sociais não, isso Internet foi... na rede social que o senhor não mas gosta. Não peraí, é que eu não gosto, não, eu acho que ela tem um então, uso fundamental, claro. Certo, mas você, pra mim, essa manifestação foi o seguinte: o brasileiro, Sim. o cara falou, pô, eu não quero isso aí que tá lá. Sim. Isso aí tá errado, eu vou sair na rua Claro. pra Protestar. Dizer que não, dizer não. Claro. Eu não sei se é dizer não. Dizer não, tá errado. reclamar. Vamos se unir, vamos pelo menos pra rua, bater panela, sei lá o que mais, pra dizer não. A insatisfação. Isso aí tá ruim. Tudo bem, agora a questão que você colocou, mas e daí, qual é a saída? Não é a velha piada, o aeroporto e tal, né? Qual é a saída? Aí é que é o nó da questão, porque nós sabemos o que não queremos, mas o que nós queremos, a estrutura existente, ela tá petrificada, ela impede mudança. Esse é o nó. É pior do que, no caso da Espanha, por exemplo, a Espanha tem problemas um pouco diferentes que os nossos, mas a questão política era parecida. Mas lá tem voto distrital e é parlamentarismo. Então o que acontece? As prefeituras de Madrid e Barcelona, as duas maiores cidades, não são dos partidos tradicionais, foram eleitos agora desses conglomerados novos que surgiram, tanto em Madrid como em Barcelona, ganharam as eleições. Mas o sistema, o voto distrital e o parlamentarismo permite essas mudanças. Se fosse o parlamentarismo no Brasil, a Dilma não seria mais presidente. Por quê? No parlamentarismo, crise é tranquilo. Você faz um voto de censura, forma um novo gabinete ou convoca novas eleições. A Dilma continuaria a ser presidente, porém o primeiro-ministro que Sim, mudaria. se fosse certo? uma república parlamentarista porque tal. o parlamentarismo é o seguinte, o presidente ele representa o país Sim. externamente, ele Sim. tem um cargo representativo. Que a E Dilma quem seria um representa? desastre. O chefe de governo é o chefe primeiro do governo. eleito pela Câmara tal, pela Câmara Baixa. É o primeiro-ministro, que É o seria primeiro-ministro, agora aquele que quer ser presidente, o nosso querido, que figura magnífica, como ele chama lá, o amigo do Carioca, lá o Carioca. Lá. O Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Não, mais ou menos, que no parlamento, mais ou menos. amigo. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque você Pilatos. pode ter república parlamentarista que o presidente não é eleito diretamente. Na Alemanha é república e o presidente é eleito indiretamente. Na França é república parlamentarista, um pouco diferente, e é eleito diretamente. Depende de país para país e tal. No nosso caso, se nós tivéssemos um regime parlamentarista, essa questão estaria resolvida rapidamente. Você faz um voto de censura e muda quem chefia o governo tal. Que não é o presidente da Câmara, mas aquele gabinete que tem maioria na Câmara. Mas aqui tem o impeachment, que Tem o é impeachment. basicamente... O impeachment que só também- existe em regime presidencialista. Sim. O nosso impeachment, a matriz é americana. Nós pegamos a matriz norte-americana, mais ou menos, tem algumas modificações, e fizemos um impedimento que não é só de presidente, envolve presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros, etc. E o presidente da República também. Nós já usamos isso uma vez, em 1992. Só que as acusações que pesam sobre o governo desse projeto criminoso de poder são N vezes superiores É a uma de Elba. 1992. É uma Não, Elba. uma Fiat Elba que custava à época 11 mil Eu dólares. sei, mas pra ter o impeachment, tem que ter uma puxada de tapete. Não, é cumprimento da Constituição. Os caras não puxaram o tapete Quem com franja, quem fez o Petrolão? O que é o Petrolão? Que é o maior escândalo de desvio de recursos públicos da história da humanidade. Da humanidade, Desde o cara. Nabucodonosor até Sim. hoje, ninguém roubou tanto Sim. como o PT. Não tô discutindo isso, eu tô falando o seguinte, na época do impeachment do Collor, Sim. os caras, uns 6 meses antes, já chegaram e falaram, vamos derrubar o Playboy aí, vamos lá, pega o Mineiro lá, vamos jogar o Mineiro, o Mineiro tá aqui, já fizeram acordo pra derrubar o cara. Mas hoje já tem um acordo mais também. ou menos, Hoje- mais então ou é uma menos. puxada de tapete. É, mais ou menos. Não deixa porque, de ser uma porque um na golpe. verdade começou com uma questão familiar. A história é surpreendente. Foi uma briga na família, de uma família muito unida, todos se odiavam, pai odiava a mãe odiava pai, os filhos lutavam entre eles e tal, e um deles, o mais novo, dá uma Pedro. entrevista, Pedro, que saiu no dia 24, eu estou estudando a presidência Collor, por isso que eu estou dando os dados precisos. Veja. Tive até com ele e tal, em maio. Foi no dia 24 de maio, um domingo, que chegou a revista As Bancas, tal, na época chegava aos domingos, e lá tem a entrevista Pedro Collor conta tudo, que qualquer um pode ver hoje, Eu lembro. digitalizada na rede e tal. A partir dali, das denúncias, foi criada uma CPI.
para apurar as denúncias do irmão sobre o Paulo César Farias, que era o tesoureiro. Não envolvia o presidente até então. Aí, no decorrer da CPI, fizeram uma modificação que não poderia, em termos legais, e enfiaram no relatório final a questão do presidente. Aprovaram o relatório, aí a Associação Brasileira de Imprensa e a OAB entraram, tal qual dispõe a Constituição, com pedido de impedimento com base no relatório da CPI. E conseguiram a licença do presidente, porque é bom lembrar, nunca houve impeachment. A gente fala impeachment vulgarmente. O que houve é a abertura do processo feito pelo Senado, primeiro a Câmara autoriza, o Senado abre, e quando ele ia ser julgado, no dia 29 de dezembro, às 11 horas da manhã, ele renunciou. Ao renunciar, devia suspender o processo, mas o Senado não o fez. Deu posse ao presidente Itamar Franco e à tarde continuou com o processo e o suspendeu, inabilitou por 8 anos exercício de funções públicas, que não poderia, porque se ele renunciou, ele não poderia ser penalizado. Bem, mas o que interessa é que a questão de tirar o Collor também foi uma coisa, se foi dia 29 de setembro que ele saiu, foi a coisa por volta no mês de julho. Foi, portanto, 2-3 meses antes, é que aí sim, tem um artigo meu no Globo, até que eu escrevi a semana passada, nós não saímos desse nó até agora, em parte é o que você está dizendo com outras palavras. É porque elite dirigente, quando eu falo elite dirigente, é no sentido mais amplo. Político, empresário, não chegam em acordo para quem colocar no lugar. Eu não tenho a ilusão que a oligarquia. Eles estão esperando a minha sinalização, sua ou de qualquer um de nós. Não, você tem um bloco poderoso em Brasília, volto a dizer, petrificado, que tem medo das ruas. Por isso que o que ocorreu a 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto, é uma coisa importante, porque aquilo fugiu do controle desse bloco, que inclui partidos, sindicatos, a estrutura tradicional, as redes tradicionais de comunicação. Você criou uma coisa nova, e essa coisa nova é a rua. A rua tem uma participação como nunca teve na história. A questão é o seguinte, elas vão se frustrar. Por que as ruas vão se frustrar? Porque não há conduto legal que consiga incorporar a mudança que todo mundo quer. Por quê? Para você ser candidato, qualquer um de nós, tem de se filiar a partido. Então você não pode ser candidato individual. Mas não é ruim com ele, pior sem ele, professor? Sem o quê? Sem o partido? Eu acho que tem de combinar as duas coisas. Por exemplo, o voto distrital não teria tiririca. Por que não teria tiririca? Sim. O voto distrital é produto do voto proporcional. Então o partido lança um cara que tem 2 milhões de votos e puxa com ele, pelo total de votos que ele teve, 3, 4, 5 deputados. Como o Enéas fez isso. Aqui em São Paulo, o tiririca o próprio... E outros fizeram. Não, do PRB aí, o Russomano. O Celso Russomano e tal. Se você tem voto distrital, não. Se recorta o estado de São Paulo, tem 70 deputados federais em São Paulo em 70 distritos, em termos proporcionais, em termos eleitorais, e cada distrito elege um deputado. Você acha que um distrito ia votar como representando o Tiririca? Nem a pau. Não ia votar, né? Então, o Tiririca, esses fenômenos, que nasceu em São Paulo, vale lembrar que a gente fala mal do Brasil, mas as porcarias nascem em São Paulo. Esse tipo de voto nasceu aqui em 59 com Cacareco. O Cacareco era um rinoceronte do zoológico que chegou, e aí o pessoal de sacanagem votou no Cacareco. O Macaco Tião no Rio. Em 82, o Macaco Tião. Ô Vila, mas essas distorções, elas são características da democracia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o Donald Trump que, porra... Tá tocando horror. Um cara que tá tocando horror lá. Vamos ver se ele vai sair candidato. O negócio também não seria a gente voltar para, sei lá o que, um rei e um profeta? Monarquia, menino. Não seria melhor? A democracia sempre é imbecilidade. Vai vencer? Não, a maior parte das pessoas são imbecis. Sim, infelizmente. Então. Não adianta querer dizer não, que todos são... Alain Rousseau, todos são bons, a humanidade nasceu livre, em toda parte se encontra sob ferros, etc. tal. Ou que a ruindade aconteceu quando apareceu a maçã, etc. Não. O pecado original é uma questão... A monarquia nós tivemos condições de escolher. Muitos dos mais novos aqui não votaram, e nem os que nos ouvem, mas em 1993 teve um plebiscito. Sim, claro. Nós tínhamos de escolher parlamentarismo ou presidencialismo, e a segunda pergunta, república ou monarquia? Que era a pergunta errada, porque se você votava para que você queria república e votava na monarquia, você teria uma república monárquica que era só no Brasil que poderia ter algo tal do gênero. A tua pergunta já estava errada. Mas em 93 nós pudemos escolher tal. Só que a questão da monarquia não se coloca. Naquela época, em 1889, lá atrás, quando nasceu a república, isso era uma coisa importante. Agora, pensar em restabelecimento da monarquia no século XXI, no Brasil, inclusive que a família real é rachada. Você tem um ramo de Petrópolis e um ramo de Vassouras. Tem um que mal falou português, ligado à TFP, Dom Bertrand
Detran, Dom Luiz, e tem o Dom Joãozinho, que já é Sim, avançado, lá de Dom Paraty Joãozinho é e tal. moderno. E um herdeiro morreu no acidente da Air France. É isso, então. Então tá dividido. Agora, a questão toda é que nós temos de mudar. E só pode mudar no interior da lei da Constituição. Essa ideia de golpe militar, essas loucuras que falam, intervenção constitucional militar, não existe. Leu mal a Constituição. Se lê a Constituição, está dizendo que as Forças Armadas podem ser acionadas pelo Executivo, pelos chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário para o restabelecimento da lei e da ordem e tal. Esse negócio de intervenção constitucional militar não existe, porque significaria derrubar um governo. A questão toda que se coloca é que só há um caminho. Ou essa senhora renuncia, para voltar à questão concreta. Ela renuncia com um ato de vontade pessoal, teve o caso do Jânio Quadros, e lá atrás, do Deodoro da Fonseca, em 1891, ou anula as eleições pelo Tribunal Supereleitoral, porque houve crime eleitoral. O Ricardo Pessoa deu 10 milhões ao Edinho. Que tá cuidando, deu ao relator, Edinho né? Silva, que era chefe da campanha, e hoje é secretário da Comunicação Social. Mas eu sempre gosto de lembrar que o Ricardo Pessoa, dono da UTC Constran, disse que o Edinho Silva é uma pessoa cordial. Ele pede a propina com educação. Tanto que ele é, portanto, chantagista cordial. Ou você impede a presidente, o que é absolutamente constitucional. Mas, ô Vila, essa grana, a grana das empreiteiras também foi pra todo mundo, né? Sim, foi mas pra toda a galera, né? Sim, mas no caso do Ricardo Pessoa, ele tinha negócio na Petrobras e o Edinho Silva, eu gosto sempre de registrar, que coage, quer mandar as pessoas embora dos veículos que ele não gosta. O nome dele é Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, e eu sei da sua história em Araraquara também. Então, ao Edinho Silva, eu gosto sempre de mostrar, porque tem gente que não honra as calças que veste. Edinho Silva chegou pro Ricardo Pessoa e disse o seguinte: olha, você tem negócio na Petrobras? Ele disse, eu tenho. Você quer continuar com os negócios na Petrobras? Ou seja, era claro que ele estava chantageando. Então ele é um chantagista cordial. Porque o Sérgio Buarque de Holanda, num clássico chamado Raiz do Brasil, publicado em 36, criou a categoria do homem cordial. O PT criou o chantagista cordial. É muito educado. É diferente do Vacari. O Vacari queria o pichuleco. Falava, eu quero o meu pichuleco, e ia com uma mochila onde ele enchia de dinheiro e tal. Né? O Vacari que era chamado de um homem de bem, até recentemente e tal. Então um partido que você tem um tesoureiro condenado, Delúbio Soares, o outro preso, o João Vacari, é que é algo de errado. Ou seja, essa estrutura tem de ser destruída legalmente, constitucionalmente, para construir o Brasil. E se na Guatemala, olha o que é a Guatemala, Emílio. A Guatemala era um regime que tinha ditaduras constantes. Tem um grande escritor, até eu lembrei no Jornal da Manhã, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 67, guatemalteco, o Miguel Ángel Astúrias. Um livro clássico dele é chamado Senhor Presidente, que é um livraço sobre política, inclusive. A Guatemala, o presidente renunciou, eles entraram com um processo, está preso o presidente da Guatemala. Imagina se a moda pega no Brasil, em São Bernardo do Campo, vai ter gente presa que mora ali, né, naquela avenida Prestes Maia, numa cobertura. Então, e tem um triplex no Guarujá e tem um sítio em Atibaia que deixaria os jardins da casa da Dinda parecendo um canteiro, né, frente ao que ele tem aqui. Então a coisa toda é quem tem dar nome aos bois. Falar em abstrato, Emílio, o sistema é ruim. Quem é o sistema? É igual na economia dizer o mercado. Quem é o mercado? Eu quero ver, e na ditadura era o sistema. Mas quem é o sistema? Né? A gente tem que dizer, não, há uma organização criminosa. Tem um chefe, o chefe chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Não teria mensalão e petrolão, o petrolão N vezes superior ao mensalão, se não tivesse o Lula na presidência. Ele organizou. Ele organizou essa organização criminosa que tem nome de partido e ele é que lidera. Sim. Muito bem. Eu sou obrigado a tocar uma música agora. O papo está muito bom. Para com isso. Você acha que nós estamos pessimistas, mas eu diria que isso aqui não seria pessimismo, seria uma lucidez arguta. Uma lucidez arguta da atual situação que nós estamos vivendo agora. Porém, até as 14h, todas as respostas para o Brasil serão dadas neste programa, porque temos aqui o professor Vila conversando com a gente. Manda a sua pergunta, @programa Pânico, já a gente volta. Você sabia que a De La Via Pneus é o maior revendedor Pirelli do Brasil? Sabe por quê? Porque suas 60 lojas oferecem serviços completos para o seu carro. E porque agora também oferecem, anote, financiamento em até 12 vezes. De La Via Pneus, ligue 23333235 ou acesse delavia.com.br. Muito bem, senhoras e senhores.
Hoje nós temos aqui o professor Vila. Você conhece o professor Vila das colunas dele? Ele escreve aí para jornais, para as revistas. Aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, ele também faz parte da bancada. E o professor Vila é historiador, mestre em sociologia da USP, doutor em história social pela USP, professor da Universidade Federal de São Carlos. Vocês têm Eu só tenho uma curiosidade. Pois não, por que o senhor trocou economia pela história, professor? Eu comecei na minha época, lá em idos tempos, faz tempo. Nas tempos que estava reformando a Avenida Paulista, a chamada Nova Paulista. Na época era o Figueiredo Ferraz. E quando eu vim para São Paulo, era a época do milagre econômico brasileiro durante o regime militar. E você começava trabalhando como office boy, né? Todo mundo era office boy. Pô, o que eu andei, ficava com o dinheiro da condução e tal. E aí a pé para ficar com o dinheiro. E aí todo mundo fazia economia, que era um meio de ascender no interior da empresa e tal. Era uma empresa de engenharia que projetou usinas como a Edilha Solteira, Água Vermelha. E aí eu comecei a fazer economia, mas eu gostava de teoria econômica, de história econômica. Não gostava da economia pura e tal. Aí eu comecei a militar no movimento estudantil e tal. Achei o curso nome um horror. Aí chegou um momento que eu resolvi desistir da economia. Aí eu fui fazer história na USP e tal. E aí fui dar aula de história imediatamente, né? Professor, mas ser historiador é complicado, né? Porque isso, para sobreviver não é fácil também. Viu? E também o trabalho do historiador é duro. O ofício é complicado, né? Você tem sempre desconfiar das fontes, né? Você tem que desconfiar do depoimento oral, das fontes impressas. Dizia um senhor amigo meu, já falecido lá da Bahia, professor da Federal da Bahia, ele falava assim, sempre tome desconfio dos documentos, nada mais falso do que um documento. Exemplo, você vai estudar uma ata de condomínio, houve um puta pau para decidir se devia pintar ou não o prédio. Aquele cara aproveitou para falar mal do teu filho, outro reclamou que a cama balançava em cima, etc. tal. Brigaram durante 3 horas, qual é a ata? Foi aprovada a pintura do prédio, ponto. Então dá a impressão que era uma puta comunidade unida e tal. Sim. Pô, foi um escracho, acusações, reclamar como se vestia a mulher, etc. tal. Então precisa tomar muito cuidado, desconfiar das fontes impressas, dos depoimentos orais, cruzar os dados, ter muito cuidado na reconstrução do momento histórico. É uma tarefa muito legal. Eu sempre gostei muito, desde pequeno eu gostava de política e de história, desde quando eu morava em Santo André, e acho que no fim foi muito bom ter saído da economia. Claro que em termos para viver era melhor ter feito economia, poderia ser e tal, mas passar a vida, ficar num sistema financeiro é um horror, né? Seria para mim um horror tal. Eu gostei muito e foi bom, muito legal ter feito história, e até hoje eu continuo escrevi pra caramba, agora estou escrevendo um livro sobre a presidência, não o impeachment e nem a eleição de 89, mas sobre a presidência Fernando Collor, né? E eu tenho desafios, escrevi bastante, tenho mais de 30 livros publicados aí, mas eu gosto de escrever sobre história e enfrentar se você pegar um documento, você teve várias versões sobre o mesmo fato. E o livro da Rosiane é bom? Li, até. Você leu? Por incrível que pareça, eu li. Você sabe que aí um amigo falou assim... Relatos secretos. Não, um amigo falou, um amigo me viu com o livro e falou, o que está acontecendo com você? Você está passando bem? Eu falei, mas o que você está lendo? Ele estava lendo a Divina Comédia e a Rosane Collor. Então veja assim, um lê a Dante, outro a Rosane. Mas eu li a Rosane, que ela não escreveu nenhuma linha, porque ela não consegue escrever, tal, que é tudo mentira, né? Não fala assim. Ela não escreveu nada. Tem hora que ela muda o tempo verbal. Ela não escreveu aquilo e tal. Ela tanto só ditou? Ela ditou pra alguém, ditou com certa dificuldade pra alguém, mas ela continua a mesma. Não, mas é um livro, ela dizer que deu conselho de moda pra princesa Diana é inacreditável. Da princesa Diana. Gato combinando com o vestido. Lindo. Era legal em Canapi. Em Canapi era o máximo. Onde a cidade dela e tal. É um horror o livro. Li, dei muita risada. Peguei uma outra coisa, porque eu não queria... Mas é a verdade dela. É verdade dela, ela tem o direito, mas ela não sabe nada de geografia, porque outro dia... Mas ela fala que o Collor... Ela fala que o Collor... Eu assisti. Ela fala que o Collor, ele escolheu ela pra casar com ela, porque ela colocaria ele como governador. Isso é loucura pura. É loucura. Internação, você imagina, Canapi tem 4 mil eleitores. O Collor vinha de uma família que tinha uma estrutura de comunicação, a Rede Globo de Alagoas, rádio, jornal, controle da família Arnão, do pai dele, Arnão de Melo. Ele já tinha sido prefeito indicado de Maceió, posteriormente deputado federal. Você acha que ia precisar daquelas... Ela diz no livro que toda articulação política, quem fez foi ela para eleger o Collor. Você imagina? Ela que... Aí depois, 2 dias depois que ela esteve aqui, ela estava num programa de TV, aí a minha mãe até me ligou e falou, veja lá aquela moça que você está estudando, aquela coisa lá do Collor. Aí eu fui ligar. Era um programa na Rede TV e perguntava assim, a política use uma palavra, Rosane. Ela demorou para entender. Depois de 10 minutos ela entendeu que era para colocar uma palavra no finalzinho. Aí começaram a fazer perguntas
perguntas, ela não respondeu nenhuma, e a última foi, agora você tem que responder, Rosane, a capital da Síria é? Aí foi aquele silêncio, é? E ela falou, eu não sou bom em geografia. Aí o menino falou, é Damasco e tal. Aí eu me lembrei que no livro do Pedro Collor, né, que ele conta também as histórias, disse que ela, na reunião de família, dizia assim, né, Fernando, o marido, Fernando Collor, nós fomos para os Estados Unidos, para a Europa e depois para a Suíça. Aí da Suíça voltamos à Europa, e da Europa começamos aquele silêncio. Aí o Fernando falou, Rosane, a Suíça é na Europa. Suíça já é na Europa, no centro da tal. Europa. Então ela nunca foi boa de geografia, mas eu li também. Aí eu li também o livro do Pedro. É um horror tudo aquilo. No meu livro eu não coloco quase nada disso, dessa briga familiar, magia negra. Mas você não ouviu, a Rosane? Não, Magia negra, ela disse que assistiu. Ela assistiu sacrifícios de animais, só de grandes animais que não. Mas de pequenos animais, ela falou tudo Galinha. bem. Isso tá no livro, né? Galinha e etc tal. Agora, mas aí vira uma sujeirada. É fofoquinha. Agora ela tem direito, ela assim, o que é uma sacanagem que o marido fez, que ela não recebe pensão até hoje. Que ela tá brigando na justiça, o que é um absurdo. Porque o oficial de justiça não achava o ex-marido, né? Era difícil encontrar o Collor. Mas é da Dinda, só. Então, agora, mas o livro, mas tem de ler. É aquela história. Pro historiador, você não é você que determina o que vai ler. É a pesquisa que determina o que você vai ler. Então, tem de pegar. Li, passei pelo Cleto Falcão, que a maior parte de vocês que era um deputado alagoano, Tem já uma falecido. coisa muito engraçada que eu tava na época em que teve a condenação do Mensalão. E por um acaso eu achei um vídeo na internet muito interessante, que foi o pedido do impeachment no Congresso do Collor. Sim. E eu me recordo que está ao lado Lula, José Dirceu e o Genuíno. O Genuíno, perfeito. Eles comemorando de braços dados a caída do Collor. Do nada a câmera corta a cara do Roberto Jefferson, gordinho, de óculos, frustrado porque ele defendia, inclusive... Roberto Jefferson até o final. Eu vou chegar lá. Ele defendeu o Collor até o final. Ao final. E a cara dele de frustração, tipo 7-1, assim, muito mal. E eu vendo essa cena juntamente com aquela condenação do Mensalão, eu juntei as coisas, professor, e falei assim, cara, a vingança ela nunca é tarde. Porque foi o Roberto Jefferson que desencadeou todo esse processo. Acabou sendo Ele acabou fuzilando o santo Jefferson. Ele acabou fuzilando Agora aqueles ele virou caras que santo. destruíram aquele projeto de poder, não é? Agora, por que ele fez isso, nem ele sabe. E isso que é interessante, porque a entrevista que ele dá à Folha de São Paulo, e aí que populariza a expressão mensalão, nessa entrevista dada lá pra Renata Lopretti. A coisa toda foi ali. Agora, por que ele fez aquilo, nem ele sabe, porque ninguém imaginava a consequência. Sentiu sozinho. Porque quando o Pedro, em 1992, irmão do presidente, deu entrevista à Veja, muitos anos depois, ao Cleto Falcão, ele disse, segundo o Cleto Falcão, eu não devia ter feito aquela merda. Foi o que ele disse. Porque ele morre em 1994, o Pedro Collor tem câncer na cabeça, é um negócio terrível e tal. Então, a coisa toda é que muitas vezes na história, isso que é surpreendente, um fato que pode parecer banal, vira um acontecimento histórico. A entrevista do Pedro virou um acontecimento histórico, não um fato banal. O Roberto Jefferson virou um acontecimento histórico, mas foi a surpresa. Como o Marcos Valério também. Como o Marcos Valério. Agora, ninguém imaginaria, quando o Roberto Jefferson deu aquela entrevista e falou dos Correios, o Maurício Marinho, funcionário do Correios, quanto recebeu? R$3.000. Lembra que com a mão esquerda ele pega o dinheiro, põe no bolso e continua conversando. Imaginava-se, R$3.000. Então a história é surpreendente. Agora, personagens são falsos. Você lembrou, a CPI é criada, os dois que assinam primeiro é uma CPI mista do Collor. Correio. Quem assina? José Dirceu, deputado federal, e Eduardo Suplicy, que era o senador tal, né? O Suplicy é aquela coisa que a gente sabe, né? Uma piada tal. A única coisa boa dele é que ele é santista, né? A única qualidade é que ele é Pelo santista. menos renda mínima. O resto é uma piada. Meu renda mínima. Ô, Vila, então quer dizer, às vezes a gente aprende a história meio errada, meio deturpada. A história vai mudando ao longo do tempo, a leitura do passado. A leitura, ela vai mudando. Vai mudando, é natural. A União Soviética, quando terminou, foram refeitos todos os manuais didáticos, assim como, quando foi criada a União Soviética, foram refeitos os manuais didáticos do período da monarquia czarista. Então, esse refazer do passado é constante em qualquer regime e tal. Agora, assim como nós temos releituras do passado, né? E que é importante. Agora, e o passado é uma disputa ideológica pelo passado. Por exemplo, Dia da Consciência Negra, feriado municipal aqui em São Paulo, né?
Quando é que morreu o Zumbi, ninguém sabe. Inventaram essa data. Que existiu Palmares, existiu. Que Palmares era uma estrutura escravista dentro de Palmares, sim, tinha escravidão em Palmares, né? Escravos que eram donos de escravos, né? Agora, como era o retrato do Zumbi? Sabe como surgiu o retrato oficial? Em 1970, a editora Abril criou a coleção Grandes Personagens da Nossa História. Aí tinha os retratos, aí chegou na hora de Palmares, queriam fazer o retrato do Zumbi. O Jaime Leão, se não me engano foi ele, um cartunista e ilustrador de qualidade, desenhou um retrato do Zumbi, inventou da cabeça dele, porque ninguém sabe. Nós não sabemos se era alto ou magro, gordo ou magro, sabemos nada, da idade, nada, igual do Tiradentes, sabemos nada. Aí desenharam e virou o retrato oficial do Zumbi e tal. Quantos zumbis existiram? Vários. Agora Palmares era o símbolo da liberdade? Não, era um quilombo que existiu, esse retrato, um quilombo que existiu. Isso é fruto da Folha de São Paulo. Da coleção Grandes Personagens da Nossa História, da editora Abril. Da editora Abril, que acabou virando o retrato oficial, porque se transformou. Não era possível Palmares ser um núcleo de trabalho livre no meio de uma cidade escravista. Então você constrói o passado. Que deve se falar da escravidão? Sim. Nós somos o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. E isso deixou uma marca terrível na sociedade brasileira. E nós temos de falar isso todo santo dia. Quer dizer, entrar nessa questão, mostrar a hipocrisia do Estado brasileiro, da violência e tal. Agora, você constrói a figura do herói. Como Tiradentes. Nós só sabemos a idade do Tiradentes. E ele parece com Cristo. E daí igual do Cristo. Do Cristo só sabemos, ninguém sabe a cara. Nós sabemos provavelmente a idade. E nem a idade, porque tudo indica que ele tenha nascido no ano 4 a.C., né? O que é um absurdo e tal. Assim, pra nós tal. Assim como do Tiradentes, nós sabemos só a idade. E sabemos os bens, que nos Altos da Devassa ele tinha bens, inclusive tinha escravos e tal. Agora, como ele era, então você construiu aquela figura identificando esse retrato ele com a barba tal, para identificar, né, com a figura de Cristo, o Messias, o Salvador. Claro. Se constrói esse personagem. É bom lembrar que as primeiras referências de Cristo ele não tinha barba, começa a ter barba porque passa pelo Império Bizantino. Então você começa. Então, e não é aquele Cristo também da Legião da Boa Vontade que tem olhos azuis, que parece que nasceu em Estocolmo. Não, né? Para cada sociedade ele é interpretado de uma forma. Escuro, né? Parece que Cristo era mais escuro, como era na Palestina. O Cristo peruano New Inca. Então você constrói o passado. Essa figura dele, olha, claro do simbolismo com Cristo e tal. Né? Ele vai ser enforcado, não como a Folha de São Paulo certa vez escreveu. Tem um erramos ótimo da Folha, que ele coloca toda semana. Diversamente do que informamos ontem, Jesus Cristo não foi crucificado, mas sim enforcado, né? Então o sujeito achava que o sujeito tinha para mostrar o nível do Brasil. Viva o Brasil, aquelas coisas e tal. Então, essa figura é para fazer a relação entre Tiradentes e o martírio de Cristo. Mas mesmo a tradução da Bíblia, dependendo de onde ela é traduzida, ela tem eles dão uma outra interpretação. É que o primeiro cara que deu ao formato a Bíblia, já no século IV, foi o São Jerônimo. Ele vivia em Antioquia. E ele que conhecia o grego antigo, o hebraico, latim, ele que deu essa forma e expurgou os livros que ele achava que não eram iluminados, considerados apócrifos e tal. E deu essa configuração da Bíblia moderna, que é a criação do São Jerônimo, que é chamado patrono dos tradutores. Inclusive o Dom Paulo Evaristo Arnes, nos anos 50, fez uma tese de doutorado na França brilhante sobre como é que o Jerônimo produziu o texto da Bíblia e tal. E deu esse texto moderno. Entre os judeus, parte da Bíblia que é diferente também. E os protestantes leem certos livros também de forma distinta. Ou seja, isso só para pegar um livro chamado Livro Sagrado, você tem diferentes leituras. No caso da história política, da história cívica, você constrói o Tiradentes, é o único personagem na história do Brasil que é o feriado pessoal. 21 de abril de 1792, quando ele morreu. Não há nenhum feriado cívico no Brasil que seja pessoal, única do Tiradentes. Tanto que quando virou feriado, foi em 1890, quando a República nasceu, meses depois, ninguém sabia que era o Tiradentes. Era um feriado construído. Aí foi feito um livro chamado Festas Nacionais, do Rodrigo Otávio, que o Raul Pompeia faz uma apresentação incendiária e tal, mostrando os feriados, explicando porque a República aboliu todos os feriados religiosos, inclusive o Natal deixou de ser feriado naquela época. Mas o 14 de julho era feriado no Brasil. O 14 de julho era feriado no país, claro, só podia ser na França e no Brasil. Então, durante 20 anos foi feriado no Brasil, homenagem à Revolução Francesa e tal. Porque se tocava antes do hino nacional a Marselhesa, né? A influência da Revolução Francesa era muito forte aqui no Brasil, porque o nosso hino não tinha letra, né? Ainda bem, porque a letra é pavorosa, né? Só tinha música. A letra é um... Você não gosta da letra? Convenhamos. Do Osório Duque Estrada tal. A letra, ela chega
chega mais, quase, ele foi oficializado como hino em 1890. A letra já é dos anos 10, do século 20 e tal. A letra é horrorosa, tal, gongórica, tem passagens inexplicáveis, deitado, as margens plácidas do Ipiranga, que estão poluídas, por sinal, aqui, né? Bem poluídas, tal qual o Brasil, né? O Ipiranga, que queriam canalizar, porque nós somos uma cidade maravilhosa, você canaliza todos os rios. O Rio Bonito é fora do Brasil, é o Sena, é o Tamisa, aí são lindos, os nossos têm que ser canalizados, né? Ô professor, eu tô meio impressionado com o seu HD, com a tua memória aqui, a gente se sente tão imbecil perto de você, porque ele tem muita informação. Já pensou em escrever um livro ou reescrever sobre a história do Brasil e contar novas histórias? Você tem um livro que fala sobre isso? Não, sobre o conjunto, uma vez com um amigo, nós fizemos um manual didático que vendeu, até deu algum dinheiro, foi bom, mas depois passou para o editor, aí teria de fazer uma nova edição, mas cada um foi para um caminho, não dava, e esses estudos mais recortados, monográficos, demandam muito tempo. Eu fiz minha tese de doutorado sobre Canudos, depois fiz trabalhos longos sobre seca, sobre o governo Jango, sobre a ditadura que saiu ano passado, chamada Ditadura Brasileira, sobre as constituições, chamada História das Constituições Brasileiras, e vários trabalhos, o que dificulta você parar e fazer um livro geral outra vez sobre o Brasil. Mas Almanaque Brasil. É uma coisa que você percorresse a história do Brasil, mas aí na leitura, de buscar uma interpretação mais do que os fatos em si, de buscar algumas questões do presente, por que nós somos assim, né? Por que tem certas características nossas que são boas nossas? Eu posso pedir uma... Claro. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos... Deus. Nós vamos. Depois do comercial, vamos falar isso aqui. Por que a gente é assim? Por que a gente é assim? E para onde podemos ir? Legal. Pode ser? Valeu. Então daqui 5 minutos. Ficou isso aí marcado, Isso então. Daqui 5 minutos a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa. Professor Vila está aqui dando uma aula pra gente. Ele é historiador, ele é mestre em sociologia, doutor em história. Ele também tem um site que é www.marcovila.com.br www.marcovila.com.br. Você entra lá. O que tem no site, Olha, Vila? tem uma montanha de artigos, ensaios, vídeos, de entrevistas, debates que eu participei. Tem muita coisa. Tem de vários anos, vem lá de trás, acho que de 2006, se não me engano. Então tem muita coisa. Ali dá até um material pensando nessas coisas de pensar o Brasil, porque de intervenções feitas no calor da hora, né? E nem sempre no calor da hora você consegue ter a visão do contexto histórico e tal. Mas tem bastante coisa, porque historiador tendo uma intervenção direta na conjuntura são poucos. Quem fala geralmente é sociólogo, cientista político, etc. Tal. Então eu acho legal o historiador ter o seu olhar que é diferente do sociólogo, do cientista político, no calor da hora, porque há uma categoria da história chamada história do tempo presente, né, que você pode, como historiador, trabalhar com essas questões bem contemporâneas, né? Muito bem, então entra lá, Marco Vila com 2 L's, marcovila.com.br. Ô Emílio, eu tenho uma pergunta. Pois não. Manda. Professor, parece que o Brasil, todos os acontecimentos históricos que a gente aprende na escola, a gente aprende a versão da carochinha e na verdade não foi bem assim. Desde o descobrimento, a abolição da escravatura, a independência em si, proclamação da República. E essas coisas já aconteceram há muito tempo, quando o acesso da informação era outro, não é igual é hoje. Claro. E agora essas coisas estão acontecendo, que são grandes choques mundiais e tal, e agora todo mundo fica sabendo, mas mesmo assim essas coisas continuam acontecendo e da forma errada, conforme prova a história inteira do Brasil até aqui. O senhor acha que isso vai ter alguma mudança algum dia? Olha, essa a história e a ideologia caminham muito próximas, tal, né? A ideologia são as diferentes leituras do mesmo fato histórico. Você tem um acontecimento com várias leituras, tal. É uma disputa ideológica no mundo contemporâneo. Por exemplo, nós citamos aqui, falando, eu vou entrar na tua questão, a questão de educação. Tem um grande filme passando aqui, no Belas Artes, que é Numa Escola de Havana. É o melhor filme que está passando em São Paulo, esse. Ninguém vai ver, eu sei. As pessoas vão ver Missão Impossível, mas na minha geração era o contrário, teria fila lá. Mas são os tempos que nós vivemos, fazer o quê? Mas eu não me dobro aos tempos, eu sou eu e não a minha circunstância, ao contrário do que diz um filósofo espanhol. Então lá você vê o que é Cuba, um filme cubano, feito mostrando o que é Cuba, as contradições de uma escola, o que é uma ditadura, e tem gente que queria que o Brasil fosse uma imensa Cuba. Até hoje o Frei Beto,
né? Temos que elogia Cuba, diz que o Brasil deve ser Cuba, tal. Vai ver a barbárie que é Cuba e o filme mostra mas isso. não dá pro Brasil ser Cuba. Ainda bem, né? Nem Ainda Venezuela. bem. Nem mas Venezuela. o cara que fala isso é um imbecil. Mas o Frei Beto dizia que a nova humanidade ia nascer da relação carnal entre a Santa Teresa d'Ávila e o Che Guevara. Bem, alguém que diz isso não bate bem com as 10 tal, mas ele tá aí falando, sendo levado a sério. Agora, então a história é uma disputa ideológica. Então, por exemplo, antes o ensino de história era péssimo, mas ao menos alguns fatos você tem ideia de quando ocorreu. Hoje nem as datas e o momento histórico, em termos de tempo, você sabe. Virou uma enorme bagunça. Parece aqueles carnaval no Sambódromo, quando eles fazem temas históricos e vira uma confusão generalizada. Você não gosta? É tão legal. Não, é legal. Mas historicamente não. É uma confusão, parece a Dilma falando de história. Tiradentes com Cabral. Então, mas Cabral, é igual ela falando quando deu entrevista ao La Jornada, que é um grande jornal mexicano, ela achando que os incas eram do México, os incas eram do Peru e tal, mas ela falsificou o currículo. Imagina uma pessoa falsificar um currículo. Ela é bacharel em economia e dizer que era doutora em economia, houve um erro de digitação. Quer dizer, é inacreditável. Então a história, o descobrimento, a abolição, a república, Revolução de 30, os vários momentos, a gente rediscute. A grande questão é que a discussão da história devia estar mais presente no Brasil, não só no interior da sala de aula, né? E a gente cada vez tem uma carga horária menor de história. Esse é um problema, porque antigamente você tinha uma carga de 2 horas ou 3 horas semanais. Hoje tem lugar que é 1 hora por semana. Então não dá. O professor, aí voltamos à questão do professor, No meu que vai tempo eram ministrar 3 aulas de história. Agora tem vezes que chega até 1, né? Então não dá. O cara tem que fazer um milagre. Como ele vai resumir a história da humanidade em uma aula tal? Ou a história do Brasil? Então a grande questão é que tem que discutir mais história. E isso falta no Brasil, porque falta uma discussão política sobre o Brasil. Quando você discute o presente, automaticamente você faz relações com o passado, corretas ou não, ou ideologicamente conforme a sua leitura. Por exemplo, por que nós somos assim? Para onde vamos? Claro que o passado histórico nos apresa. É que eu disse, o passado é muito forte no Brasil. Voltamos à questão, o novo não se constitui como novo porque o velho é muito forte. Então quando o novo vai nascer como novo, o velho toma o novo e o novo não é mais novo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, a redemocratização de 85. Puxa vida, chegou uma hora que ninguém tinha nada a ver com o regime militar. Todo mundo passou pro barco do Tancredo Neves, que era o candidato da oposição. Chegou uma hora que você falou assim, mas quem é que estava com o regime? Como é que o regime ficou 2 décadas se ninguém está com ele e tal? Então esses momentos de mudança, quando o PT sair, vai sair, a gente pensa que é eterno, não, é de momento. Vai chegar uma hora que ninguém esteve com o PT. Né, com o projeto criminoso do poder, que não é expressão minha, é do ministro Celso Melo, um dos votos da ação penal 470, que é o processo do mensalão. Ninguém vai estar com o PT, ninguém vai ter nada a ver com isso tal. Então a questão que se coloca, que nós somos muito... o passado nos apresa. Isso é uma coisa terrível. É a ideia de que é como se nós não pudéssemos construir o novo. Esse é o dilema que se constrói, especialmente num país jovem. Nós temos uma pirâmide etária em que a maior parte da população, apesar do certo envelhecimento da população, ainda continua sendo jovem e tal. E os jovens, basta ver nas ruas, ver o 15 de março, o 12 de abril, o 16 de agosto, as pessoas não querem o que está aí. Mas a pergunta é o seguinte, se não querem o que está aí, como é que nós vamos construir o novo? Nessa situação, olhando essa elite política arcaica, velha em termos de ideias, não estou falando da questão etária. Ignorante, né? também, ignorante, semi-analfabeto, ignorante. Né? Que não conhece a história do Brasil, que não conhece o Brasil. Esse pessoal não viaja pelo Brasil. Assim como tem prefeito em São Paulo que não conhece a cidade, você se soltar na Vila Inhocuné, ele não volta para casa dele. A questão que se coloca é que as pessoas não conhecem o Brasil. Tal. Então falta isso. E ter uma relação de que o exercício da função é uma maravilha. Você gostar de ser prefeito, governador e presidente. E aí você tem que trabalhar sábado e domingo. E a política não pode ser sacrifício, que é uma coisa que eu odeio no Brasil. Dizer assim, eu tô doente, mas eu continuo governando. Vai embora para casa. Não é sacrifício. O Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo, prefeito, 2 vezes prefeito da capital, 1 vez governador, em 1957, ele ia terminar o governo no ano seguinte, em 58, ele diz assim, eu não aguento mais, estou doente, muito cansado, eu quero voltar para minha casa. Em 57, foi eleito prefeito em 1985 depois. Se ele tivesse cansado, não seria eleito cerca de 30 anos depois. O Fernando Henrique, além da foto, né? Da foto lá, que o Fernando que sentou na cadeira antes e tal, depois ele desinfetou a cadeira. Então eu acho que a questão do passado, ele tem diferentes leituras. Isso em qualquer país se constrói uma leitura do passado. Mas o que nós temos, acho que o desafio nosso é tentar entender porque nós
nós somos assim e ver os caminhos que a gente precisa mudar. Então, mas Vila, essa que é a saída. Vila, a gente tem a gente tem, lógico, nossos valores morais, os valores éticos, tal. Até uma linguagem gestual própria, né? Sim. Tem o Câmara Cascuro, tem um grande livro, História dos Nossos Gestos, como a nossa linguagem gestual é nossa também, nos Estados Unidos é outra. O toque corporal é uma coisa tipicamente Sim, brasileira. claro, né? abraçar. O abraçar, o tal. abraçar, Beijar. As relações sociais, elas não são tão hierarquizadas como na Inglaterra, por exemplo. Nós temos coisas que são super legais aqui, que a gente, quando faz a crítica, dá a entender que tá tudo um horror. Não, nós temos características nacionais que, ao organizar o novo sistema político, nós temos de trazer. Claro, é mais humano, é mais humano. Isso então, é uma coisa importante. Não, o brasileiro também, temos também os nossos valores, também não é assim. Mas a gente tem um negócio, por exemplo, vou te dar um exemplo no trânsito. Sim. O trânsito brasileiro é um trânsito muito complicado e muito caótico, principalmente nas grandes cidades. Agressivo. E a gente perdoa quem passa na frente e acha um buraquinho e enfia o carro. Isso. E às vezes você vê sempre acontecer isso no trânsito. Ninguém fica muito bravo por isso. Por Sim. quê? Porque talvez esteja premiando Sim. a ousadia do outro. Sim. Não é isso? Verdade. Tem esse negócio da gente premiar também o bandido que se dá bem, Sim. o político que ficou rico, saiu lá de pobre e tal, Claro. saiu lá da periferia, não sei o quê, e chegou lá. A gente tem esse negócio. Por que o brasileiro é assim? Por que esses valores eles ficam meio que distorcidos, ocupados, né? Ficam meio lenientes, tal. Essa coisa de que a política é assim, o pessoal rouba mesmo, tal, né? Ou as coisas foram sempre assim. É curioso tentar ver porque no período do Império, lá no século XIX, especialmente no governo do Pedro II, foi de 1840 a 1889, quase meio século, dá para contar os casos de corrupção numa mão. E foram severamente punidos, tal. Na Primeira República, até 1930, é difícil encontrar casos de corrupção. A corrupção, ela cresceu quando o Estado aumentou. Porque aí começou a gerar grandes negócios na esfera federal, estadual e na esfera municipal tal. Aí nós começamos a criar uma coisa mais recente também, porque quando o Adhemar de Barros foi governador de São Paulo, criou-se uma máxima chamada rouba, mas faz. Né? Então uma série de obras públicas foram feitas no governo Adhemar, que era um roubo pessoal do Adhemar de Barros tal. O roubo mais recente, a partir de 2003, o roubo político, partidário e pessoal. O Lula se enriqueceu. Isso é inegável tal. E ele sabe tal. Não adianta ele falar que eu sou historiador falastrão. Que outro dia ele me elogiou, disse que eu sou historiador falastrão. Não. Quem é um político corrupto é ele. Se fosse a Guatemala aqui, com a Guatemala o presidente está preso, o ex-presidente, ele estaria preso. Se fosse sério as instituições brasileiras. Então o que se coloca, eu acho que é um problema, que é mais recente isso. Essa ideia dos anos 50, quando o país se urbanizou, foi criando valores, e alguns deles foram ao longo desse meio século, se esvaindo e tal. Então a ideia de que a justiça não funciona. No fundo, o que está na cabeça do simples cidadão é o seguinte, é a impunidade. Se você punisse um político importante, por exemplo, vou citar o Paulo Maluf, que eu já citei aqui, mas podia citar outros tal. Ele fosse condenado. Já condenado várias vezes. É condenado e tem seus bens. Ele é o nosso Pablo Escobar. Pablo Escobar. É o nosso Pablo Escobar. Avenida Água Espraiada é a avenida mais cara da história do mundo tal. Então você imagina o seguinte, ele é penalizado, né? Condenado, vai cumprir a pena na cadeia e tem os bens adquiridos de forma ilegal, ilegítima tal, confiscados pelo Estado. Se tem um exemplo desse, muda o comportamento das pessoas, porque a impunidade terminou. Ou seja, a lei passa a ser tal qual a Constituição, igual para todos. Então você precisa dar exemplo. Os escândalos de corrupção não podem se perpetuar. Tem advogado, por exemplo, eu sei que não gostam, uma vez a OAB aqui em São Paulo ficou furiosa, mas quando você é advogado especializado em defender corrupto, algo de estranho com você, porque você tem de perguntar a origem dos seus honorários. Quando um corrupto te paga 15 milhões, e tem muita gente que paga 15 milhões, 20 milhões de honorários, você pergunta, mas qual é a origem? Se ele é acusado de atos terríveis de corrupção, a origem é suja. Você está recebendo um dinheiro sujo, e você tem a opção de dizer não. Aí me disseram, um advogado uma vez que eu disse isso, mas o médico não vai atender alguém que está morrendo? Aí é diferente. O político corrupto não está morrendo. Você faz a escolha de defendê-lo, porque tem a defensoria pública. Não, mas isso é uma crise ética. E ética, então, nós precisamos ter punição. Quando a gente tiver, desde a punição do trânsito, claro, a punição do trânsito. O cara vai para o acostamento, é comum, né? Via Anchieta, imigrantes, etc. Qualquer uma, toda parada. O sujeito vem pro acostamento e passa todo mundo tal. E ninguém fala nada, porque lá na frente alguém vai dar lugar para ele entrar.
Alguém vai falar assim, esse é um pequeno crime, tal. Não comparo isso ao desvio do Petrolão, que é o maior desvio da história da humanidade. Volto a dizer, se você pune o mensalão, o que aconteceu? O efeito mensalão acabou sendo horrível, mas positivo. Marcos Valério foi condenado, eu acompanhei todas as sessões, porque eu escrevi um livro sobre o mensalão. É um terrível, é um saco aguentar a linguagem do Supremo, jurídica tal. Né? Eu acompanhei todas as sessões. O Marcos Valério ficou condenado a 37 anos. A dona do Banco Rural, Cátia Rabelo, que assumiu o banco com a morte do pai há 16 anos. O Zé Dirceu estava em prisão domiciliar até agora foi para Curitiba, numa mansão lá em Brasília. Aí cabe perguntar, pô, foi igual? Você acha que quem montou o mensalão foi o Marcos Valério e a Cátia Rabelo e não foi o Palácio do Planalto? O Lula se encontrou no Palácio 2 vezes com o Marcos Valério. Nunca na história da República, um presidente da República se encontrou com um sujeito que fez parte de um esquema de corrupção, como o Lula se encontrou com o Marcos Valério. Então o que acontece? Por que tem delação premiada? Porque os caras não querem pegar 37 anos de prisão. Claro. Agora, tem de ter punição aos políticos, né? Ou seja, se tiver punição no Petrolão, é bom lembrar que o Sérgio Moro está condenando a primeira instância, na esfera federal. Aí tem a segunda instância, que é Porto Alegre, e a terceira, que é Brasília, tal, no caso da Justiça Federal. Eu quero ver aqueles que não têm direito a foro privilegiado, porque se você tem direito a foro, vai para o Supremo. Então vamos ver o que vai acontecer, porque aí você acaba, Emílio, se você pega um político conhecido, não é possível, eu vi o Ricardo Pessoa, vi os delatores, exemplificando como deram o dinheiro, e eles usam o verbo operar. Antigamente operar é um verbo que era legal, eu fui salvo porque eu fui operado pelo Dr. X e tal, agora operar é sacanagem. Eu vejo o Alberto Youssef na Cariações, eu operei, não, isso não fui eu que operei, esses 10 milhões não fui eu. Então com enorme facilidade eles falam de roubos. O Paulo Roberto Costa, que era chamado Paulinho do Lula, né, que está devolvendo 23 milhões de dólares, que a Dilma disse que não lembra dele, só que a convidou para o casamento da sua filha. Curioso, Dilma, como é que você convida? Por uma cerimônia fechada, o Paulo Roberto Costa, que montou, um dos que organizou o sistema de corrupção. Né? Íntimo. Nesse dia, no casamento, ela estava elegantemente vestida, o vestido era cor azul petróleo. Bem, azul petróleo. Depois te contou outra. Olha lá, o Paulo Roberto Costa. E o Barusco, um gerente, 97 milhões de dólares. Então você fica ouvindo aquilo, não é só punir o gerente, não é só punir o Paulo Roberto Costa, é punir quem presidia a Petrobras. Porque o esquema, não é possível, Emílio, você imagina uma empresa, se você autoriza um pagamento de um copo por um valor 4 vezes ou superior ao copo, alguém desconfia lá embaixo, ao menos. Como é possível você ter uma estrutura hierárquica que só o presidente, diretor, gerentes participavam daquilo? Não, o cara lá embaixo sabia. Uma refinaria de Pasadena, que valia 45 milhões de dólares, custou 1 bilhão. Abreu e Lima, em Pernambuco, chamado Abreu e Lula também, custava o preço 2 bi, custou 20, 10 vezes mais, até hoje não foi inaugurado. Então você... Mas isso tudo era para financiar o esquema. O esquema político partidário e pessoal. Então, mas todo mundo sabia que ia ser assim. Não. Você acha que não? Não tem um pensamento sindicalista? Não, você tem um... Eles têm um pensamento sim. Vamos lá com a nossa turma, a gente vai dar dinheiro para banqueiro, quem financia a classe média, que vai pagar imposto, e a gente paga o esquema nisso aqui. Mas isso era claro, desde o Barba. Mas imagina o seguinte, quando durante o mensalão... Quem foi lá e chamegou o voto já sabia. Mas deflagrou. O problema é deflagrar. O problema é quando vem as provas, quando tem um delator. Mas o cara conta, é diferente. Mas aí, meu amigo, aí já é tarde. Olha, em plena CPI do mensalão, final de 2005, início de 2006, foi revelado para o Brasil o mensalão. Olha a cara de pau desse pessoal. Os que foram condenados no mensalão pagaram a multa, porque você tinha reclusão e multa pecuniária, dinheiro. Eles pegaram o dinheiro do Petrolão para pagar a multa do mensalão. O Dirceu, o Genuíno. E tem gente que pôs dinheiro na vaquinha, porque o Zé Dirceu disse que não tinha dinheiro e tal. Então, a coisa que se coloca, esse esquema de poder, essa estrutura, né, político-partidária, para extrair dinheiro, é um projeto criminoso que você não tira do governo facilmente, porque você tem uma estrutura de milhares de pessoas. Isso é um processo de purificação política que demora para tirar todos os bandoleiros que tomaram o aparelho de Estado. E quando eu falo aparelho de Estado, explicando, é governo, ministérios, bancos, empresas estatais, agências. Você chegou nos sindicatos, ONGs, movimentos sociais e até o sindicato, que aparece o filme do Marlon Brando, Sindicato de Ladrões. Você desce que esses sindicalistas são pelegos, que recebem o imposto sindical, que é uma coisa horrorosa. Você é obrigado a pagar um dia do seu trabalho sem estar afiliado ao sindicato. Isso vem da ditadura do Vargas, vem do Estado Novo, isso tende a acabar. O Collor tem uma MP
medida provisória, que era para acabar o imposto sindical. Foi enviado ao Congresso. Evidentemente, acabou não dando em nada tal, né? Enfrentou uma questão importante. O Collor de manhã era Nova York, de noite era Canapi. Quer dizer, ora ele era estadista, ora cangaceiro. E as duas personalidades se odiavam, né? O estadista odiava o cangaceiro, que odiava o estadista tal. Mas tem medidas importantes feitas no governo. Uma dessas era essa. Abertura do mercado abertura também. dos mercados, Claro. foi importantíssimo. Mas essa questão do imposto sindical, então nós temos uma estrutura que não vai ser fácil mudar, vem de cima. E quando o Lula chegou, você veja que em 2006, quando ele é reeleito, ele é presidente após o escândalo do Mensalão. A elite brasileira, não vou só falar o Zé Povinho, para usar uma expressão pejorativa, mas aquele eleitor de menos consciência política e tal, mas vamos pegar a elite. A elite empresarial apoiou o Lula na reeleição. Sim, claro. E achou que a corrupção era uma forma de gestão. Era uma forma de gestão, porque as coisas são assim, eles apoiaram os donos dos grandes bancos, que nunca ganharam tanto como do governo do PT, né? Dos bancos, os grandes empresários, a burguesia pirata petista, que recebeu do BNDES fortunas. A Ike Batista recebeu uma grana fabulosa, ou do BNDES ou de fundos de pensão. Banco do Brasil, Petros, Caixa, todos controlados pelo PT. E aí o pessoal tinha Bolsa Miami, parte da classe média fechou os olhos para a corrupção porque ia para Miami. Então tava tudo bem. Muita gente falava, o Lula não é tão ruim assim, volta à tua questão. Claro. O Lula não é tão ruim assim, eu tô indo aqui para Miami, compro aqui em enxoval da minha filha, né, volto, etc tal. O Bolsa Família são 13 milhões e meio de famílias que recebem. Se tem 5, em média por família, se você multiplicar, você chega a um valor de quase 80 milhões, em torno de 80 milhões. Nós temos 204 milhões de habitantes. Você chega a 80 milhões de brasileiros. Aí tava tudo, e todo mundo satisfeito. E em cima tinha a Bolsa BNDES. Esse edifício começou a ruir e aí devemos a uma pessoa. O Sérgio Moro é um cara fundamental na história do Brasil. Eu brinco que vai chegar um momento, nós temos 6.500 municípios, que cada um tem que ter um busto do Sérgio Moro. Ele é a grande figura, porque se cria-se dificuldade por uma saída negociada agora lá em Brasília, é por causa de Curitiba. Curitiba é a nossa meca, né? Porque é ali que está sendo revelado a cada dia o escândalo. E condenados, com penas severas na primeira instância. E a operação continua. Então o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Poder Judiciário com o Sérgio Moro estão desempenhando um papel fundamental. Virou a esperança. Virou a esperança. Sinceramente, Emílio, eu não acredito no Congresso Nacional, não acredito no Judiciário, não acredito eu acredito hoje em Curitiba. Boa. Olha aí. Vila, muito obrigado. Valeu, mano. Muito legal o seu papo. Nós não chegamos a nenhuma conclusão. Não chegamos à conclusão. Mas relatamos fatos. Mas eu convido você mais uma vez para vir aqui responder a pergunta. Tem muita pergunta de ouvinte aqui. Mais uma vez, eu vou passar aqui o site do professor Vila para você entrar lá. Tem... Tá no meu diário, hein, professor? Valeu, entra lá, www.marcovila. Marco Vila, Vila é com 2 L's.com.br e ele tá aqui também na Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Vila, obrigado por você ter vindo. Valeu, sucesso pra você. Valeu, obrigado. É isso aí, bichão. Já foi pra conta. Foi pra conta agora? Foi pra conta, milhaça. Os ouvintes fizeram muitas perguntas? Bastante. Olha, o Bastante. Vila fala demais. Foi uma aula, adorei. É muito difícil. Tem kill, tem um buraquinho pra você dar uma... Vila não tem kill. Não tem. Esse é o slogan dele. É isso aí. Muito bem, mas foi muito bom, muito foi obrigado. Bom mesmo. Obrigado a você, milhaço. Todo mundo que mandou as perguntas aqui, evidentemente vai ficar sem resposta. Sim, sim. Mas afinal de contas... Essa é a vida. Essa é a vida. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, não é isso? Exatamente. Tem muitas perguntas que você tem e não tem resposta. É verdade. Então as suas com o Vila, que eu falei insistentemente, mande a sua pergunta, que o Vila vai responder. Infelizmente vai ficar... Você vai ficar no vácuo. Mas nós faz amanhã, milhaço. Eu mesmo nem abri a boca, Emílio. Graças ao Deus, Senhor. Porque você é trouxa. Deus existe, Vamos embora? Vamos, por favor. Amanhã estaremos de volta. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Pânico no rádio.